Se você sente que suas forças estão acabando, que suas orações parecem não passar do teto e que sua alma clama por algo maior, esta oração é para você. Não desista agora. Invoque o Espírito Santo e permita que ele seja o seu consolador, o seu guia e a sua força em meio às batalhas da vida. Eu me coloco diante da tua presença neste momento com todo o meu coração aberto. Eu reconheço que sem ti nada posso fazer, que a minha mente é limitada, que as minhas forças humanas se esgotam e que muitas vezes eu tento lutar sozinho contra gigantes que não consigo vencer. Por isso hoje eu clamo, vem em meu auxílio, Espírito Santo. Tu és o Consolador prometido por Jesus, aquele que não me deixa órfão, aquele que me guia em toda a verdade, aquele que revela os segredos do coração do Pai. Espírito Santo, eu preciso de ti agora, não apenas como um visitante na minha vida, mas como o meu amigo constante, meu conselheiro fiel e minha força renovadora. Diante das minhas fraquezas, eu me prostro e digo, Espírito Santo, ensina-me a orar, porque muitas vezes eu não sei nem o que pedir, nem como pedir. A minha alma está aflita, meu coração por vezes se encontra pesado e as minhas palavras parecem vazias. Mas a tua palavra diz que tu intercedes por mim com gemidos inexprimíveis, traduzindo em oração aquilo que eu não consigo expressar. Por isso, eu me rendo e deixo que tu ores em mim e por mim. Espírito Santo, vem habitar no mais profundo do meu ser. Toma o controle dos meus pensamentos, emoções e decisões. Remove de mim toda confusão, todo medo, toda ansiedade e toda dúvida. Derrama a tua paz, que excede todo entendimento, para que mesmo em meio às tempestades eu encontre descanso nos braços do Pai. Eu sei que muitas vezes eu falhei contigo. Sei que já resisti à tua voz, que já apaguei o teu fogo em mim com atitudes que não agradaram a Deus. Mas hoje eu me arrependo e te peço, reacende em mim a chama que um dia ardeu com força. Não me deixes viver uma vida vazia e sem direção. Renova-me, Espírito Santo. Eu reconheço que preciso mais de ti do que do ar que respiro. Quero andar na tua presença, quero ser guiado por ti em cada escolha, em cada passo, em cada caminho que eu trilhar. Quero ouvir tua voz suave, me mostrando o que fazer. Quero ser sensível à tua direção. Quero obedecer mesmo quando não entendo. Espírito Santo, ajuda-me a amar como Jesus amou, a perdoar como ele perdoou, a servir como ele serviu. Transforma o meu coração de pedra em um coração sensível à tua vontade. Tira de mim todo orgulho, toda vaidade, toda rebeldia e coloca dentro de mim um espírito humilde e submisso ao Senhor. Ensina-me a viver não pela carne, mas pelo Espírito. Que eu não seja escravo das minhas vontades, mas que eu viva para agradar a Deus em tudo. Ajuda-me a mortificar os desejos da carne, a resistir às tentações e a permanecer firme na fé. Espírito Santo, derrama os teus dons sobre mim. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor. Que eu não me apoie no meu próprio entendimento, mas que receba discernimento espiritual para enxergar além do que os meus olhos naturais podem ver. Eu clamo, Espírito Santo, por direção em cada área da minha vida, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu trabalho, nos meus sonhos e projetos. Guia-me segundo a vontade do Pai, porque eu sei que os planos dele são sempre maiores e melhores do que os meus. Dá-me força quando eu estiver fraco. Dá-me fé quando eu estiver em dúvida. Dá-me esperança quando eu pensar em desistir. Renova minhas motivações. Reacende a paixão pela oração. Desperta em mim fome e sede da palavra de Deus. Espírito Santo, derrama sobre mim o teu fogo, que queima as impurezas e me faz viver em santidade. Que eu seja cheio da tua presença a cada dia. Que eu não dependa apenas de experiências do passado, mas que eu viva sempre renovado e transbordando da tua unção. Eu me entrego totalmente a ti, Espírito Santo. Toma o meu coração, a minha mente, a minha alma e o meu corpo.
Faz-me um instrumento nas mãos de Deus. Usa-me para levar a luz de Cristo onde houver trevas, para levar esperança onde houver desespero, para levar paz onde houver guerra. Espírito Santo, eu não quero apenas falar de Ti, eu quero viver contigo. Quero andar contigo em cada detalhe da minha vida. Quero ser alguém que carrega a Tua presença. Quero que as pessoas vejam Jesus em mim, através das minhas atitudes e palavras. Eu confio que Tu és o meu ajudador, meu defensor, meu intercessor. E hoje, mais do que nunca, eu declaro: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Permanece comigo, guia-me e fortalece-me, até que eu veja a glória de Deus se manifestando em todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, doce presença de Deus em mim, eu me rendo ainda mais diante do Teu altar neste momento. Eu sei que há áreas da minha vida que ainda não foram completamente entregues. Sei que há feridas do passado, correntes invisíveis e lembranças dolorosas que ainda tentam me aprisionar. Por isso eu clamo: vem com o Teu poder libertador e cura o meu interior, Espírito Santo. Eu abro o meu coração para Ti, como quem abre uma casa inteira, sem esconder nenhum quarto, nenhuma porta fechada, nenhum segredo. Entra nos lugares mais escuros da minha alma, naqueles cantos que eu mesmo tenho medo de visitar. Tira de mim todo o ressentimento que ainda carrego, toda a mágoa que alimenta minha dor, toda a culpa que me prende ao passado. Liberta-me, Espírito Santo, de todas as correntes emocionais. Arranca de mim a tristeza profunda que insiste em se alojar, o peso da solidão que me sufoca, a angústia que me rouba a alegria. Traz cura sobre os meus traumas, sobre os medos que me paralisam, sobre os pensamentos negativos que me fazem acreditar em mentiras sobre quem eu sou. Dissipa, Espírito Santo, toda a escuridão que ainda existe dentro de mim. Que a luz de Cristo brilhe nas áreas que estavam encobertas. Onde havia mentira, que reine a verdade. Onde havia medo, que reine a confiança. Onde havia ódio, que reine o amor. Onde havia vazio, que transborde a Tua plenitude. Espírito Santo, eu sei que muitas vezes eu tentei curar a mim mesmo com minhas próprias forças. Tentei buscar respostas em lugares errados, tentei preencher o vazio com coisas que não satisfazem. Mas hoje eu entendo, só Tu és capaz de sarar as feridas da alma, só Tu podes trazer paz verdadeira, só Tu podes transformar a dor em testemunho de vitória. Eu coloco diante de Ti todos os meus relacionamentos quebrados. Espírito Santo, derrama o Teu óleo de restauração sobre minha família, sobre minhas amizades, sobre os laços que foram feridos pela incompreensão. Dá-me humildade para pedir perdão onde errei. Dá-me força para perdoar onde fui ferido. Que o amor de Cristo seja a ponte que reconstrói o que foi destruído. Eu entrego a Ti também as minhas batalhas espirituais. Espírito Santo, eu reconheço que não luto contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal que querem roubar a minha fé, a minha paz e a minha esperança. Por isso eu clamo: reveste-me com a armadura de Deus, dá-me o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, e enche-me de coragem para resistir às tentações que tentam me afastar do Senhor. Quando eu me sentir fraco diante do pecado, fortalece-me para dizer não. Quando pensamentos de desistência surgirem, renova em mim a certeza de que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando as setas inflamadas do inimigo forem lançadas contra mim, levanta em mim o escudo da fé para apagá-las. Espírito Santo, liberta-me de todos os vícios que tentam me aprisionar. Sejam eles vícios visíveis ou invisíveis, sejam hábitos que parecem pequenos, mas que corroem minha vida espiritual. Rompe toda dependência, toda prisão da carne, toda inclinação que me afasta de Ti. Traz sobre mim a verdadeira liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Eu peço também por cura no meu corpo físico. Espírito Santo, Tu és aquele que vivifica, aquele que dá vida,
aquele que pode restaurar cada célula, cada órgão, cada parte do meu corpo. Eu creio que tu podes operar milagres, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. E se ele ressuscitou Cristo, também pode dar vida e saúde ao meu corpo mortal. Mas acima de tudo, eu clamo pela cura da minha alma. Espírito Santo, sara as feridas invisíveis, as cicatrizes que ninguém vê, os gritos silenciosos que carrego dentro de mim. Que todo vazio seja preenchido pela tua presença. Que toda tristeza seja substituída por alegria. Que toda ansiedade seja trocada por confiança. Que todo desespero se transforme em esperança. Dá-me, Espírito Santo, um coração ensinável que não resiste à tua correção. Mostra-me os caminhos tortuosos que ainda existem em mim e endireita-os. Revela os pecados escondidos que eu preciso confessar e ajuda-me a viver em santidade. Ensina-me a depender de ti diariamente. Não quero que a minha vida espiritual se resuma a momentos isolados de oração, mas quero que a minha vida inteira seja guiada pelo teu sopro. Quero andar em comunhão constante contigo, ouvir tua voz nas pequenas coisas, perceber tua direção até nos detalhes que parecem insignificantes. Espírito Santo, faz de mim um vaso novo. Se for preciso, quebra o vaso velho e molda-me de novo segundo a vontade do oleiro. Eu não quero carregar rachaduras que me fazem perder a tua unção. Quero ser um vaso cheio, transbordando da tua presença, pronto para ser usado para a glória de Deus. Leva-me a águas profundas. Espírito Santo, não me deixes viver na superficialidade da fé, mas guia-me a mergulhar mais fundo no amor do Pai, na graça de Jesus e no poder que vem de ti. Quero conhecer-te mais intimamente. Quero experimentar o teu mover em cada área da minha vida. Quero viver debaixo de um derramar constante da tua presença. Espírito Santo, ajuda-me a ser luz neste mundo de trevas. Que as minhas palavras tragam vida, que as minhas atitudes reflitam Cristo, que o meu testemunho seja uma prova viva de que tu és real. Usa-me para ser um canal de bênção onde eu passar, que através de mim outros possam sentir a tua presença e desejar também te conhecer. Eu te agradeço porque sei que já estás operando em mim. Sei que não oro ao vento, mas que cada palavra é ouvida no trono de Deus. Sei que o Senhor Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que pedissem, e hoje eu recebo essa promessa em fé. E assim, Espírito Santo, eu me rendo mais uma vez. Toma-me por completo, que eu viva não mais segundo a minha vontade, mas segundo a tua direção. Guia-me nos próximos passos. Fortalece-me nas batalhas e ensina-me a descansar na certeza de que tu nunca me abandonarás. Espírito Santo, agora que já me prostrei diante de ti, reconhecendo minha dependência, pedindo libertação e cura, eu clamo por algo ainda maior: intimidade contigo. Eu não quero apenas conhecer-te de ouvir falar, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Quero ser alguém que respira tua presença, que se move no teu fluir, que ouve tua voz com clareza e obedece sem hesitar. Tu és o amigo fiel que nunca abandona. Quantas vezes eu me senti sozinho, mas na verdade tu estavas comigo. Quantas vezes chorei no silêncio sem palavras, e mesmo assim fui consolado porque tua presença me envolveu. Quantas vezes me perdi nos caminhos da vida, mas fui guiado de volta porque a tua mão me conduziu. Espírito Santo, eu te agradeço por nunca desistir de mim. Eu clamo, Espírito Santo, para conhecer-te mais profundamente. Que eu não me contente com experiências superficiais, que eu não viva de memórias passadas, que eu não reduza a minha fé a momentos esporádicos. Eu quero viver em comunhão constante, numa caminhada diária, em que cada respiração seja lembrança de que tu estás dentro de mim. Que eu aprenda a ouvir tua voz suave, não apenas em grandes revelações, mas também nos detalhes da vida. Fala comigo quando eu estiver em silêncio, mas também no barulho. Guia-me quando eu estiver em oração,
mas também quando eu estiver no cotidiano. Quero que cada escolha, cada palavra, cada atitude seja influenciada por Ti. Espírito Santo, ensina-me a desenvolver o fruto do Espírito em mim. Que o amor seja a base de todas as minhas ações. Que a alegria brote mesmo em meio às lutas. Que a paz reine em meio às tempestades. Que a paciência me guie diante das dificuldades. Que a bondade e a benignidade sejam a marca das minhas atitudes. Que a fidelidade me mantenha firme. Que a mansidão me ajude a lidar com os outros com compaixão. E que o domínio próprio me ajude a vencer os impulsos da carne. Eu não quero ser um cristão de aparências. Espírito Santo, mas alguém que reflete verdadeiramente Cristo. Que as pessoas possam olhar para mim e enxergar a obra que Tu tens realizado. Que a transformação seja visível. Que o Teu caráter seja forjado em mim, que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder. Espírito Santo, eu clamo também pelos dons espirituais. Tua palavra diz que Tu distribuis os dons como queres, para a edificação da igreja. Então eu peço, derrama sobre mim os Teus dons. Dá-me sabedoria para discernir situações com clareza, entendimento para compreender os mistérios de Deus, conselho para orientar os que buscam direção, fortaleza para permanecer firme, ciência para aplicar a fé no dia a dia, piedade para viver em devoção constante e temor do Senhor para nunca me afastar da reverência a Deus. Abre os meus olhos espirituais para enxergar além do natural. Dá-me discernimento para reconhecer os enganos do inimigo e a direção do Senhor. Ensina-me a ouvir a Tua voz, em meio a tantas outras vozes que tentam me confundir. Espírito Santo, eu clamo também pelo dom de orar com ousadia. Que eu não me cale diante das dificuldades, que eu não me intimide diante das batalhas, mas que eu ore com fé e autoridade, sabendo que o poder não vem de mim, mas de Ti. Derrama sobre mim também os dons de cura, para que eu seja instrumento de restauração na vida de outros. Que eu não retenha para mim o que recebo, mas que compartilhe com aqueles que precisam experimentar o Teu amor. Se for da Tua vontade, Espírito Santo, concede-me o dom de línguas, para que eu possa edificar meu espírito em oração profunda, e também o dom de interpretação, para a edificação do corpo de Cristo. Concede-me o dom de profecia para falar com clareza a vontade de Deus e trazer consolo, exortação e edificação. Mas acima de tudo, Espírito Santo, dá-me o dom de amar, porque sem amor nada faz sentido. Que o amor seja maior que qualquer dom, maior que qualquer obra, maior que qualquer conquista. Ensina-me também a ser sensível ao Teu toque. Que eu não endureça o coração quando Tu me chamares à oração. Que eu não ignore a Tua voz quando me pedires para falar de Cristo a alguém. Que eu não feche os ouvidos quando quiseres me corrigir. Espírito Santo, guia-me no crescimento espiritual. Não quero ser uma criança na fé para sempre. Quero amadurecer, quero crescer em graça e conhecimento. Ajuda-me a deixar para trás as coisas da infância espiritual e avançar para uma vida de maturidade. Dá-me sede pela palavra de Deus. Abre meus olhos para compreender as Escrituras de forma profunda. Mostra-me Jesus em cada página. Revela-me a vontade do Pai através dela. Que eu não leia apenas por obrigação, mas que seja alimento diário. Que fortaleça minha alma e encha meu coração de fé. Leva-me a viver uma vida de oração constante. Que a oração não seja um fardo, mas um prazer. Que eu não ore apenas quando precisar de algo, mas que ore para estar contigo. Que eu ore em secreto no íntimo e que eu também ore em comunhão com outros irmãos, sabendo que Tu te manifestas quando o povo se une em fé. Espírito Santo, desperta em mim a paixão pela santidade. Não quero viver com um pé no mundo e outro na Tua presença. Quero viver separado para Deus, não por orgulho, mas por amor. Quero ser um templo santo, no qual Tu tenhas prazer em habitar. Dá-me coragem para testemunhar de Cristo. Muitas vezes eu me calo por medo do julgamento das pessoas, mas eu sei que Tu me capacitas a ser testemunha viva do Evangelho.
Dá-me ousadia para falar de Jesus, não apenas com palavras, mas também com a vida. Espírito Santo, ajuda-me a ser perseverante. Que eu não desanime quando a resposta demora. Que eu não desista quando as lutas aumentam. Que eu não volte atrás quando o caminho se torna difícil. Sustenta-me com tua força, fortalece minha fé e renova minha esperança. Eu te peço, Espírito Santo, que me ensines a viver em constante gratidão. Que eu reconheça as pequenas e grandes bênçãos, que eu não reclame, mas que aprenda a ver a mão de Deus em todas as coisas. Que a gratidão seja o combustível da minha adoração. E assim, Espírito Santo, eu me entrego mais uma vez. Faz de mim um discípulo fiel de Cristo, moldado pelo teu poder, guiado pela tua voz e sustentado pela tua presença. Eu te peço, não me deixes viver um cristianismo sem vida, sem fogo, sem paixão. Mantém-me aceso, cheio do teu mover, até que o dia da glória do Senhor se manifeste plenamente. Espírito Santo, chegamos ao final desta longa oração, mas eu sei que contigo não há fim, porque a comunhão contigo é eterna. Tudo que eu tenho clamado até aqui, libertação, cura, intimidade, dons e frutos, agora eu entrego diante do teu altar para que se torne vida dentro de mim. Não quero que minhas palavras fiquem apenas registradas nesta oração, quero que elas se tornem realidade na prática diária. Por isso, Espírito Santo, eu peço, renova-me por completo. Sopra sobre mim o teu vento poderoso e faz novas todas as coisas. Assim como no princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e trouxe ordem ao caos, paira sobre a minha vida e organiza o que está desordenado. Onde há vazio, enche-me. Onde há trevas, ilumina. Onde há confusão, traz clareza. Onde há fraqueza, derrama força. Espírito Santo, eu quero viver um verdadeiro avivamento. Não apenas um momento de emoção, mas uma transformação contínua e profunda. Que o teu fogo arda dentro de mim dia e noite, queimando tudo o que não é de Deus e reacendendo em mim a paixão pela sua presença. Não me deixes cair na frieza espiritual. Não me deixes viver um evangelho sem poder. Não me deixes acostumar com a ausência do teu mover. Aviva em mim a alegria da salvação. Renova em mim a chama da esperança. Fortalece em mim a fé que move montanhas. Que eu seja parte de uma geração que não se conforma com a aparência da piedade, mas que vive debaixo do poder transformador do Espírito Santo. Espírito Santo, eu me coloco à disposição do teu chamado. Usa-me como instrumento vivo, envia-me para onde for necessário. Fala através de mim quando for preciso, toca vidas através da minha vida. Se há pessoas sedentas à minha volta, que eu seja um canal da água viva que flui do trono de Deus. Se há corações quebrados, que eu seja um portador da mensagem de consolo. Se há almas perdidas, que eu seja luz, apontando para Jesus o caminho, a verdade e a vida. Capacita-me, Espírito Santo, para cumprir o propósito pelo qual eu fui criado. Não me deixes viver desperdiçando o tempo. Não me deixes correr atrás de coisas vãs. Não me deixes enterrar os talentos que recebi. Quero multiplicar os dons. Quero usar as habilidades que tu me deste para a edificação do reino e para a glória de Deus. Espírito Santo, eu entrego a ti meus sonhos, meus planos, meus projetos. Sei que os meus pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus são mais altos. Então guia-me no caminho certo, mesmo que não seja o mais fácil, mas aquele que vai me levar ao centro da vontade do Pai. Eu te peço, Espírito Santo, derrama sobre mim uma ousadia santa para enfrentar os desafios da vida cristã. Que eu não tenha medo de me posicionar, que eu não me cale diante da injustiça, que eu não me esconda diante das batalhas. Faz-me um soldado firme, alguém que não recua, alguém que luta até o fim, não pelas próprias forças, mas pelo poder que vem de ti. Espírito Santo, eu clamo também por um derramar sobre a minha casa. Visita a minha família, envolve cada um com a tua presença, transforma corações, salva os que ainda não te conhecem, fortalece os que estão fracos na fé
Que minha casa seja um altar de adoração, um lugar onde tua glória habita, um espaço onde a tua voz é ouvida e obedecida. Derrama também sobre a tua igreja. Espírito Santo, precisamos de ti mais do que nunca. Vem quebrar as barreiras que nos dividem. Vem restaurar o amor verdadeiro entre os irmãos. Vem levantar líderes cheios de temor e submissão a ti. Que não sejamos uma igreja fria, mas uma igreja viva, que manifesta o poder do Evangelho e leva a luz de Cristo até os confins da terra. Levanta, Espírito Santo, missionários, pregadores, intercessores, servos fiéis. Derrama sobre todos nós o espírito de oração, de consagração e de santidade. Que possamos viver em unidade, guiados por ti, até que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Espírito Santo, prepara-me para os dias difíceis. A tua palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará e que haveria enganos e tribulações. Mas eu clamo, guarda-me firme na fé, não me deixes ser levado pelos ventos de doutrinas, não me deixes ceder à frieza do mundo, não me deixes desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eu permaneça firme até o fim, sustentado pela tua graça, enche-me de esperança pela eternidade. Espírito Santo, lembra-me sempre que este mundo é passageiro e que a minha verdadeira cidadania está nos céus. Ajuda-me a viver cada dia com os olhos fixos na eternidade, sabendo que o que me espera é infinitamente maior e melhor do que tudo que eu possa viver aqui. E enquanto esse dia não chega, capacita-me a viver com intensidade. Que cada respiração seja uma oportunidade de adorar. Que cada ato seja um reflexo do teu amor. Que cada palavra seja carregada da tua sabedoria. Que cada passo seja guiado pela tua direção. Espírito Santo, toma a minha vida como um sacrifício vivo. Eu entrego minhas vontades, minhas decisões, meus desejos, tudo a ti. Que a minha existência seja um reflexo da glória de Deus, que não haja mais de mim, mas mais de ti, que o meu eu diminua e Cristo cresça em mim, e assim eu encerro esta oração, não como quem se despede, mas como quem inaugura um novo tempo, porque eu sei que tu permanecerás comigo, que tu andarás comigo, que tu me guiarás até o fim. Espírito Santo, eu declaro, a minha vida é tua. Me guia, me fortalece, me transforma, me envia, me renova. E que tudo o que eu fizer seja para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, o Filho amado. Amém.